Fala aí, galera, professor Haroldo Bueno para falar um pouquinho sobre a Guerra do Vietnã. Esse conflito violento nesse paizinho, ó, que tá aqui, apontado por essas setas aqui, tá vendo essas setinhas aqui? Está apontando, na verdade, onde está o Vietnã, localizado no sudeste da Ásia, Até 1954, não existia Vietnã. Aquela região se chamava Indochina e pertencia à França. Em 1954, no chamado contexto da Guerra Fria, veja bem, Guerra Fria, aquele período que vai do final da Segunda Guerra Mundial, 1945, até o fim da União Soviética, 1991. Período marcado pela disputa ideológica, política e militar entre Estados Unidos, de um lado, defendendo o capitalismo, e a União Soviética, de outro, defendendo o socialismo. É nesse contexto que vai surgir, em 1954, o Vietnã. Ele vai surgir dividido, influenciado pela Guerra Fria. O Vietnã do Norte, socialista, apoiado pela União Soviética, e o Vietnã do Sul, capitalista, apoiado pelos Estados Unidos. O envolvimento direto dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã só vai se dar mesmo em meados dos anos 60. Mas veja bem, desde 1955 já há conflitos naquela região provocados pela tentativa do Vietnã do Norte de unificar o país e estender o socialismo por todo o território. De outro lado, os vietnamitas do Sul, com apoio financeiro e de arma dos Estados Unidos, tentando conter esse avanço. Então veja bem que o conflito da Guerra do Vietnã, ou a Guerra do Vietnã, está diretamente associado ao período da Guerra Fria. A disputa entre o mundo socialista, o bloco socialista e o bloco capitalista. Uma guerra indireta entre Estados Unidos e União Soviética. Beleza? Então o que acontece? Em 1959, o Vietnã do Norte invade o Vietnã do Sul para tentar unificar o país sob a bandeira do socialismo. Vietnã do Sul resiste com o apoio financeiro dos Estados Unidos. Mas os Estados Unidos, quando perceberam que o Norte iria rapidamente dominar a região e era preciso fazer alguma coisa para conter esse avanço do socialismo naquela região, os Estados Unidos vão entrar diretamente no conflito. Isso vai ocorrer por volta de 64, 65, no governo do Lyndon Johnson. Para lá foram milhares de soldados americanos que se envolveram diretamente nesse conflito e que traz muita polêmica e muitos protestos. Por quê? Cenas de combates violentos com uso excessivo da força eram mostrados diariamente às famílias americanas, que ficavam assustadas com o número de mortos, de violência e de um uso da força excessiva pelas tropas americanas, sem contar o fato de que jovens norte-americanos estavam voltando em sacos pretos, ou seja, mortos aos milhares. Uma guerra extremamente violenta em que os Estados Unidos, inclusive, usaram armas químicas, além de promoverem massacre de população civil. Nesse contexto, o que vai acontecer? A opinião pública dos Estados Unidos começa a se colocar cada vez mais contra a guerra. A pressão da opinião pública dos Estados Unidos, mais a pressão internacional e também do Congresso norte-americano, vão fazer com que os Estados Unidos se retire da guerra em 1973.
Apesar de se retirar em 73, derrotado na guerra, o Vietnã só teve de fato o fim desse conflito em 1976, quando os Vietcongues, os guerrilheiros apoiados aí pelo Vietnã do Norte, ganham a guerra, reunificam o país ou unificam o país, que passa a se chamar República Socialista do Vietnã. Então essa guerra, ela tem mais ou menos este contexto histórico. Guerra Fria, disputa entre socialismo e capitalismo. Os Estados Unidos e a União Soviética tentando, obviamente, ampliar suas áreas de influência. No caso do Vietnã, quem saiu vitorioso foi a União Soviética e os Vietcongues. Os Estados Unidos tiveram que voltar para casa quase que humilhados, sem contar o número extraordinário de mortos que eles deixaram para trás. Não só jovens soldados norte-americanos, mas milhões de vietnamitas inocentes perderam sua vida neste violento conflito que ocorreu nesse período que nós chamamos de Guerra Fria. Beleza? Grande abraço, até a próxima!